Oi, tudo bem? A aula de hoje é essa aqui, as origens da humanidade, seus deslocamentos e processos de sedentarização. A gente vai discutir melhor como é que a ciência e a história explicam o surgimento da espécie humana, como é que se espalhou essa espécie pelo planeta e como se tornaram sedentários, isso é, se fixaram em algum lugar para viver. Para começar, é muito importante a gente discutir esse assunto, a chamada teoria evolucionista. Essa é a explicação principal que a ciência dá para a maneira como é que o homem permaneceu no planeta Terra. Ela foi elaborada sobretudo por Charles Darwin no século XIX e ela diz basicamente o seguinte, que as espécies que melhor se adaptam no planeta, elas permanecem, elas ficam, e as outras não. Por que isso é tão importante para a gente? Porque existiram, antes de nós, que somos Homo sapiens, outras espécies de hominídeos e homens muito parecidos conosco, só que eles se perderam ao longo do tempo. A explicação, segundo a lógica da ciência, é que a nossa espécie ela se adaptou melhor ao planeta e por isso conseguiu permanecer, procriar e continuar e povoar toda a Terra. Muito bem, eu queria te falar uma coisa que muita gente comenta sobre esse assunto. Fala assim, o homem veio do macaco, o homem veio do macaco, e a gente fica um pouco com aquela ideia de que tinha um macaco e logo na geração seguinte já apareceu um homem igualzinho como ele é hoje. Não é bem assim. O que acontece é que primatas e seres humanos tiveram ancestrais em comum, tá? Ou seja, lá um parente distante em comum, vamos dizer assim. Isso é muito importante para a gente entender o que essa teoria tem a ver com a permanência da espécie humana no planeta Terra. A gente vai trabalhar com esse referencial, ou seja, com essa teoria do Charles Darwin, que a ciência diz. Mas existe outro tipo de explicação muito importante também para a criação da espécie humana, que são os mitos criacionistas, que normalmente são interpretações de fundo religioso, que atribuem o surgimento da espécie humana a uma criação divina. Então, por exemplo, a mais conhecida é a judaico-cristã, que a gente é bastante difundida aqui no Brasil, e traz a ideia de que Deus criou o mundo e os seres humanos em 7 dias, por exemplo. Isso é uma leitura possível, né? Existe uma outra que talvez vocês não conheçam, mas que é interessante a gente pensar, que é a da tradição Iorubá, que segundo esse entendimento, o Batalá criou o nosso planeta em 4 dias, né? Então veja que existem explicações, mas que o fundo é diferente do da ciência. Para o nosso objetivo de hoje, a gente vai entender melhor como é que a ciência trabalha isso, trabalha esse tema. Eu trouxe aqui para vocês uma linha do tempo, foi um recurso que a gente já falou, com alguns dos chamados hominídeos. Hominídeos foram espécies semelhantes aos seres humanos que habitaram o planeta Terra durante uma época bastante distante e que hoje não habitam mais. Mas para a gente entender melhor como é que é essa questão da evolução na prática. Então, por exemplo, lá do período mais antigo, de 3 milhões e meio a 2 milhões de distância dos anos atuais, o Australopiteco, né, bem representado aqui no desenho. Também, depois teria vindo o Homo habilis, de 2 milhões e 400 mil até 1 milhão e 600 que habitou o planeta Terra. Também o Homo erectus, de 2 milhões até mais ou menos 400 mil anos de distância para hoje, certo? Depois, os Homo neanderthalenses, ou Neandertal, que teriam habitado o planeta de 2 milhões e meio até 12 mil anos. E nós que seríamos mais próximos desse modelo evolutivo aqui, o Homo sapiens. Umas informações importantes sobre isso. Primeira coisa é que você não precisa decorar todas essas datas. O mais importante é você entender que em momentos distintos e algumas vezes ao mesmo tempo conviveram espécies de hominídeos semelhantes a nós, mas que com o tempo eles pereceram, ou seja, eles deixaram de habitar o planeta, segundo a leitura de Darwin, porque não se adaptaram a esse ambiente. Enquanto que essa última representação aqui, do Homo sapiens, que é a mais semelhante à nossa, ela não só se adaptou ao ambiente do planeta, como aumentou em número e fez isso aqui que a gente vai discutir. E se deslocou por vários continentes
e em alguns locais se tornou sedentário, formando sociedades cujos descendentes estão aí até hoje. Então, disso que a gente precisa falar um pouquinho mais de agora. Ou seja, como esse Homo sapiens, que é segundo essa teoria, permaneceu na Terra. Muito bem, o que a gente precisa saber? A gente sabe mais ou menos que esse Homo sapiens ele surgiu no continente africano e que depois conseguiu ir para outros continentes. Pois bem, não existe um consenso. O que eu quero dizer? Nem todos os cientistas concordam das maneiras que isso aconteceu. No caso do continente americano, que é bastante importante para a gente, né, já que a gente mora nesse continente, existem algumas teorias muito importantes. Uma delas é que espécies de Homo sapiens teriam vindo da Ásia, lá no norte do contato que a Ásia tem com o continente americano, chamado Estreito de Bering, perto de onde hoje são a Rússia e os Estados Unidos. Essa área, esse estreito, teria passado por um período de glaciação, um período de muito frio, onde essas espécies teriam atravessado e migrado aos poucos, né, por todo o continente. Isso é uma teoria. Existe uma outra teoria onde pequenos grupos teriam atravessado desde a Ásia até a América em pequenas embarcações. Vai vendo como existem diferentes hipóteses, né? E uma delas, que acabou se tornando bastante conhecida, é que os homens da América teriam semelhanças com alguns aborígenes lá da Oceania e da África. Por que isso é tão importante? Para a gente perceber que a gente sabe que esse Homo sapiens ele se espalhou, mas a gente ainda está tentando entender melhor como. Uma descoberta muito importante para essa última teoria que eu falei, da proximidade com os aborígenes e com os africanos, foi a do crânio da Luzia, que está no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Eu até trouxe aqui para vocês uma reprodução de um crânio para a gente pensar que uma ossada, no trabalho arqueológico e no trabalho de um historiador, pode servir como documento histórico. Nesse caso, em torno, ou seja, um documento histórico sobre o povoamento da América. Tá certo? Legal. Vamos continuar aqui. Você já aprendeu um pouco sobre a teoria da evolução, você já entendeu que nem todas as espécies de hominídeos continuaram no planeta, você já captou que o Homo sapiens, que é a mais parecida conosco, que é a nossa espécie, foi a que aumentou em número e povoou os continentes. Conversamos juntos a maneira que isso foi feito aqui no continente americano. Outras transformações são importantes da gente perceber, é como o ser humano deixou de ser nômade, já vou te explicar o que é isso, e passou a ser sedentário, que é mais parecido com a gente, com moradia fixa. Vamos entender. No período chamado Paleolítico, que é a época que normalmente a gente identifica como a época das cavernas, vamos dizer assim, o homem vivia nômade. O que isso significa? Que ele habitava um local determinado tempo e na sequência ele ia para outro quando os recursos se esgotavam. Então não tinha geladeira, entendeu? Ele tinha que ir de espaço em espaço, caçando e colhendo aquilo que a natureza oferecia. Então, nesse período do Paleolítico, também conhecido como período da pedra lascada, por conta dos instrumentos que eles faziam lascando a pedra, tá? Os homens eram nômades, caçadores, ou seja, iam direto na natureza e retiravam o alimento e colhiam aquilo que a natureza oferecia. Pois bem, isso foi um momento da história da humanidade importante. Só que depois disso, algumas transformações muito relevantes aconteceram. Vamos entender como é que foi isso. A primeira delas, que vale a pena destacar, é o desenvolvimento e o controle do fogo. O que acontece para a gente? Isso é tão fácil, né? Você vai na cozinha, liga o fogão, ou tem um isqueiro. O fogo é muito simples para a gente porque já foi dominado há muito tempo. Mas para essas espécies humanas dessa época não era dessa forma. E o fogo foi uma maneira de ter proteção, de trazer aquecimento, de cozinhar os alimentos. Você consegue imaginar como é que seria a sua vida sem o controle do fogo hoje em dia? Pois é, esse salto aqui foi bastante importante. Com o controle do fogo e o desenvolvimento de novas técnicas, houve uma grande transformação na espécie humana, que foi o fato de que passamos a ser sedentários e controlar melhor, dominar a agricultura e a criação, também chamada de pecuária. Vamos falar um pouquinho disso mais de perto para entender. Hoje, quando a gente fala em sedentário, a gente tem um pouco aquela ideia de pessoas que não fazem atividade física, né? Pois é, tem alguma relação com isso, mas é um pouco diferente. Quando a gente quer dizer aqui que o ser humano se tornou sedentário, é porque ele não era mais nômade,
Ou seja, ele não precisava vagar de um lugar para o outro para buscar alimento e habitar. Com a sedentarização, ou seja, quando nos tornamos sedentários, as sociedades humanas já se fixaram. Isso só foi possível por causa do desenvolvimento de um melhor domínio da agricultura e do pastoreio, ou seja, da pecuária. Muito importante você notar, por exemplo, as sociedades mais antigas, elas se desenvolviam normalmente em torno dos rios, né? Porque a água doce, ela é muito importante para o plantio e para a criação dos animais, isso não é à toa. Então, só lembrando um pouco o que a gente comentou, falamos da teoria evolucionista, que é a principal teoria que explica a origem da humanidade e a permanência dessa espécie de Homo sapiens no nosso planeta. A gente comentou que existem outras explicações, mas que a gente ia trabalhar com o registro da ciência aqui, né? Inclusive, é interessante a gente observar aqui que existem várias espécies, até vou fazer um comentário com vocês, não tem nenhuma data aqui no início, porque isso é incerto, né? O que a gente tem certeza é que essas espécies pereceram e o Homo sapiens, essa espécie que a gente faz parte, permaneceu. E é muito interessante esse assunto também, eu sempre gostei, porque ele tem relação com vários outros temas que você vai estudar em ciências, em matemática, porque ele tem a ver com a própria espécie humana e a sua permanência no planeta. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.